A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 25, está escrito: da qual me tornei um ministro, segundo a dispensação de Deus, que foi dado a mim para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Todos nós que estamos em Cristo, todos nós que recebemos o chamado, o manifesto do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, que tivemos um encontro real e verdadeiro para com o Senhor Jesus Cristo, temos a obrigatoriedade, temos o compromisso firmado para com o Senhor Jesus Cristo de pregar a sua palavra, de anunciar as boas novas, de anunciar o evangelho da salvação a todas as criaturas. Não tem como você dizer que é seguidor do Senhor Jesus Cristo, que acredita na vida eterna, acredita na salvação por meio de Cristo Jesus, se você não se dispuser a dar testemunho de Cristo Jesus através da sua vida. Pega na Bíblia o relato das pessoas que tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que foram pelo Senhor curados, libertos, que tiveram as suas vidas transformadas. Todos eles se converteram, ou a maioria deles se converteram ao Evangelho de Cristo e começaram a testemunhar o que o Senhor Jesus Cristo havia feito na sua vida. Então, o que a gente pode tirar como lição disso tudo? Que não basta eu simplesmente dizer que sou um crente, que sou um católico, que eu sou um cristão. Se eu de fato não der testemunho através da minha vida de Cristo Jesus, se eu não tiver a capacidade, se eu não tiver as condições, se eu não tiver a honradez de falar do amor de Cristo, de pregar o Evangelho de Cristo Jesus, através da minha vida, através do testemunho na qual eu levo comigo no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não passo de um religioso, eu não passo de alguém que está servindo, entre aspas, um Deus pagão, em busca de algo para a minha vida. Porque o que diferencia o Senhor Jesus Cristo dos demais deuses que possam existir no mundo? É porque as outras pessoas, eles buscam em outros deuses a paz espiritual, eles buscam o equilíbrio físico e mental das suas vidas, eles esperam obter uma vida futura cheia de riquezas e de glórias e mulheres em determinadas religiões. Porém, aquele que está em Cristo, ele aprende com a vida, com o testemunho aplicado pelo Senhor Jesus Cristo, a abrir mão do seu querer, abrir mão do seu desejo, abrir mão da sua carne, abrir mão daquilo que ele pensa, daquilo que ele acredita, para que o Senhor Jesus Cristo possa viver através da vida dele, para que o Senhor Jesus Cristo possa ser representado através da vida dele. E essa representação, ela se dará no momento em que eu abrir o meu coração verdadeiramente para com o Senhor Jesus Cristo e disposto a obedecê-lo, e disposto a seguir os seus mandamentos, a seguir aquilo que ele me orienta, aquilo que ele me fala comigo. Eu abro mão do meu eu abro mão da minha vida e passo então a viver a vida de Cristo. Aliás, Cristo passa a viver a minha vida. Eu já não tenho mais controle, eu já não tenho mais o poder de decisão na minha vida. Pois agora quem toma as rédeas, quem decide na minha vida o que fazer é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele que controla, é Ele que determina, é o próprio Senhor Jesus Cristo que define o que é certo, o que é errado, o que eu faço, o que eu não faço, quando eu faço ou não faço.
A minha vida agora, ela é guiada, ela tem que ser direcionada, ela tem que ser controlada pelo Senhor Jesus Cristo. Porém, quando eu, sendo seguidor do Senhor Jesus Cristo, passo a pensar que os meus interesses pessoais, ele tem que sobressair sobre os interesses daquele que me chamou, daquele que fez o sacrifício pela minha vida, daquele que se entregou por mim, eu automaticamente estou anulando o sacrifício de Cristo Jesus pela minha vida. Eu estou falando, não, eu não quero, eu não aceito o sacrifício de Jesus pela minha vida quando eu acho, quando eu penso, quando eu acredito que o Senhor Jesus Cristo é um fantoche, é um boneco de manipulação, onde Ele vai fazer o que eu quero, quando eu quero, a hora que eu quero, para satisfazer o meu desejo, para satisfazer a minha carne, para satisfazer aquilo que eu quero, aquilo que eu penso. Essas pessoas que são religiosas, que vivem pensando que o Senhor é obrigado a fazer tudo por ela, porque agora ela é seguidora do Senhor Jesus Cristo, ela é agora uma crente em Cristo Jesus e que o Senhor haverá de fazer tudo pela vida dela. Essa pessoa, ou ela é alienada, ela é doente mental, ela sofre por distúrbios fortemente, a ponto de ela não entender o que é a representatividade do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário em favor de nós, ou ela é uma pessoa tão egocêntrica que ela acredita que o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, Ele vai fazer tudo para satisfazer os seus prazeres, os seus desejos carnais. Ela não entendeu que o sacrifício de Cristo Jesus não foi para me tornar rico, não foi para me tornar uma pessoa próspera, mas foi para que eu pudesse, através de Cristo Jesus, ser justificado perante Ele mesmo, como Deus absoluto, a fim de que a minha vida possa ser mudada, a minha vida possa ser transformada, a minha vida possa estar entregue para o Senhor Jesus Cristo, para habitar com Ele por toda a vida. Não podemos acreditar nessas ondas que tem por aí do positivismo, da teoria da prosperidade, de que o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus Todo-Poderoso, Ele vai trabalhar em favor de nós. Ele vai fazer tudo porque nós queremos, porque nós desejamos, porque nós queremos. Quando nós pensamos assim, quando nós, sendo cristãos, agimos dessa maneira, nós estamos nos voltando contra o significado da cruz de Cristo. Então não podemos em momento algum, não podemos de modo algum acreditar que o Senhor haverá de fazer as coisas simplesmente para alimentar o meu ego, para alimentar o meu desejo, para alimentar aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito. O Senhor, Ele pode fazer? Pode. Mas Ele vai fazer aquilo que pode vir a mudar a minha vida, a transformar de tal maneira aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, para que o seu nome seja glorificado, para que o seu nome seja exaltado, para que o seu nome possa ser glorificado através da minha vida, através do testemunho na qual eu venha dar sobre as coisas que o Senhor opera, as coisas que o Senhor faz em favor de mim, faz para a minha vida, faz através da minha vida. Quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, passamos a ser testemunha dele. É por isso que as coisas hão de acontecer nas nossas vidas, para que a gente possa testemunhar o Evangelho de Cristo Jesus, mostrar
Ele como Deus poderoso, o amor e o zelo que Ele tem para conosco, a ponto de entregar a sua própria vida a favor de nós. Mas não pense que o Senhor vai lhe transformar uma pessoa rica, egocêntrica, que gosta da luxúria, para mostrar para alguém. Não. As transformações que o Senhor faz na nossa vida é para que, através disso, o seu nome possa ser exaltado. Às vezes a pessoa não consegue entender como uma pessoa de 50 anos que está com câncer, ela recebe a cura, ela é curada dessa doença, ela é curada do câncer, e às vezes uma criança recém-nascida ou de poucas idade vem a falecer por qualquer tipo de doença. Muitas pessoas não conseguem entender por que às vezes um bandido, um traficante, ele comete os seus crimes, ele se converte e é liberto, e ele consegue dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito na vida dele, enquanto jovens têm perdido a sua vida, pais têm chorado no caixão a morte dos seus filhos. Tem pessoas que se rebelam, tem pessoas que se voltam contra o Senhor Jesus Cristo por não concordar com essa medida, por achar que o Senhor é injusto. Deixar um bandido vivo e tirar a vida de um pai, de uma mãe, de um filho. Mas como cristão eu tenho que saber de uma coisa. Se eu estou vivo, eu vivo para falar do amor de Cristo. Eu vivo para pregar o Evangelho de Cristo. Todavia, se eu adormecer, se eu morrer, eu estou a um passo do paraíso. Eu estou a caminho do meu Senhor, a caminho do meu Salvador. A pessoa que morre em Cristo Jesus, não devemos chorar, não devemos lamentar. Antes, pelo contrário, devemos sentir alegria, porque sabemos que ela já está indo ao encontro do seu Senhor, indo ao encontro do seu Salvador, indo ao encontro do seu Deus. Por todavia, quando a pessoa falece sem ter Cristo na sua vida, sem aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, devemos prantear por aquela vida, porque agora já não há mais saída, agora já não há mais solução. Por mais que você seja um cristão frequentador da Igreja Católica, você tem que ter a consciência que o purgatório não existe. Foi algo criado, inventado pela própria igreja. Então a pessoa que falece, que morre sem aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, ela devia de ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Ela está indo de encontro ao abismo, de encontro ao lago de fogo, de encontro à ausência total de Cristo, o Deus Todo-Poderoso. É por isso que devemos, em tempo e fora de tempo, a todo o momento, a toda a circunstância, testemunhar o Evangelho de Cristo Jesus, falar da grandeza de Cristo Jesus nas nossas vidas, dizer quão grande, quão maravilhoso, quão poderoso é o Senhor Jesus Cristo e o que Ele quer fazer por nós e o que Ele deseja realizar em nós, para que a pessoa possa entender que uma vez que a vida dela está entregue a Cristo Jesus, ela para de viver por si só, ela para de viver pelos seus próprios conceitos, pelas suas próprias filosofias, pelos seus próprios desejos, e passa agora
a depender unicamente do Senhor Jesus Cristo. Ela passa a ser dependente da palavra, ela passa a ser dependente do Evangelho de Cristo Jesus. Ela não mais pensa nela mesma, ela agora pensa, ela vive, ela respira o Evangelho de Cristo, sempre dando testemunha, sempre falando do amor de Cristo Jesus. É por isso que você tem que entender que você é a igreja de Cristo Jesus. Você é o habitar natural do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. É em você que o Espírito Santo mora. É em você que o Espírito Santo habita. E é através de você que o Espírito Santo vai agir, ele vai atuar, ele vai usar para que o Senhor Jesus Cristo possa alcançar vida. E não as paredes na qual estão à nossa volta, que nos circulam. Essas paredes nada tem significado, não passa de sepulcro caiado. Não existe um templo religioso criado e formado, restaurado, reavivado, seja lá o nome que você queira dar. Não existe um que seja erguido pelo Senhor Jesus Cristo. O templo do Senhor Jesus Cristo foi destruído por volta do ano 70 após Cristo pelo imperador Tito, numa represália clara contra os judeus. As ruínas estão lá, se tornaram um muro de lamentação em Israel, aguardando o momento em que o anticristo irá tomar posse daquele local e restaurará o templo do Senhor. E ali ele sentará e governará todo mundo com punhos fortes, perseguindo, matando aqueles que não se dobrarem, que não se prostrarem perante ele. Por isso o Senhor fez de cada um dos seus seguidores a sua própria igreja, para que através disso o seu evangelho possa dar continuidade, o seu evangelho possa chegar a locais onde o cristianismo é proibido. Ah, não sabia? Existem locais no mundo que o cristianismo é proibido. Coreia do Norte, Rússia, Oriente Médio. A arqueologia já descobriu onde está a Arca de Noé, a localização do Jardim do Éden. Porém, ninguém, principalmente da localização do Jardim do Éden, ninguém está apto, ninguém tem estrutura, ninguém pode ir até esse local, porque ele fica no Irã. E lá o cristianismo é passível de morte, como na maioria dos países muçulmanos. Então entenda que existem locais, existem lugares que o Evangelho de Cristo ainda não foi pregado. E que para ser pregado tem que ser através do ocultismo. Ou seja, eu não posso chegar lá e montar um templo, eu não posso fazer uma igreja. Eu tenho que chegar na calada, de porta em porta, batendo, a fim de que aquelas pessoas que quiserem ouvir a palavra, elas possam guardar, mentalizar na sua vida, mentalizar na sua mente a palavra do Senhor Jesus Cristo. Algum tempo atrás, o governo norte-coreano
nas escolas estavam investigando para saber se nas casas do seu povo, da população coreana, norte-coreana, existiam Bíblia. E qual que foi a estratégia que eles usavam? Ao invés de chegar e arrombar a porta, chutar, eles simplesmente, através dos professores, procuravam obter informação concreta se naquela casa tinha ou não um livro de capa preta. Caso a criança falasse que já havia visto algo parecido na casa dela, ouvido falar em Bíblia, o governo ia até essa casa e aquela criança nunca mais via seus pais. É por isso que o Senhor fez de nós a sua igreja, para que nós possamos levar nas nossas mentes, no nosso coração, a sua palavra, o seu evangelho, para que assim a gente possa sempre estar pregando, sempre estar anunciando, sempre estar falando sobre o amor de Cristo Jesus. Eu não preciso decorar a Bíblia toda. Eu não preciso saber onde o versículo tal fica. O que eu preciso saber é que somente através de Cristo pode existir a salvação. Somente através de Cristo é que há vida e vida em abundância. E é isto que eu tenho que pregar. Eu tenho que pegar um Cristo crucificado por amor à humanidade. Eu tenho que pegar um Cristo que por amor se entregou, negando a sua natureza como Deus Todo-Poderoso, o Deus absoluto, Criador dos céus e da terra. Seu nome é Yahvé, para que através do seu martírio, para que através dos seus açoites, da sua humilhação e da sua morte, nós pudéssemos ter vida, nós pudéssemos alcançar em Cristo Jesus a vida, alcançar em Cristo Jesus a salvação. É isso que precisamos entender, é isso que precisamos compreender, é isso que precisamos colocar em práticas em nossa vida. Não devemos ficar ansiosos, preocupados com as coisas deste mundo. O que a gente irá comer, o que a gente irá vestir, onde iremos morar, para onde é que iremos. Mas devemos nos preocupar tão somente com a palavra do Senhor, em pegar ao máximo de pessoas possíveis o Evangelho de Cristo Jesus. Podemos fazer isso através das mídias sociais, podemos fazer isso nas reuniões de família, podemos fazer isso no local de trabalho, nas praças, nas ruas da cidade, aonde o Senhor nos permitir que fomos, aonde o Senhor permitir que a gente ande, termos condições. Não temos aqui no Brasil uma lei que proíbe você pregar o Evangelho. Então use os meios que você tem, use a sua inteligência para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, para falar do amor de Cristo Jesus àquelas pessoas que precisam, aquelas pessoas que necessitam, aquelas pessoas que estão sedentas por ouvir o Evangelho da salvação. Mas não iluda as pessoas, levando elas a crer que se elas aceitarem o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, ela vai ter a sua vida transformada. Ela vai deixar de ser pobre para ser rica, de pagar aluguel para ter a casa própria num condomínio fechado, de andar de ônibus
a ter o seu carro de alto luxo na garagem. Mas diga a verdade. Diga a verdade que por causa dela se tornar uma crente em Cristo Jesus, uma seguidora do caminho, uma fiel, uma devota do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, ela sofrerá lacração. Ela vai ser perseguida dentro da sua casa, no meio da sua família. Ela vai perder amizade. Ela vai ser perseguida no trabalho. E ao mesmo tempo, com toda a lacração em cima dela, com todo o cancelamento vivido, com todas as portas batendo na cara dela, ela vai ser observada para que possam acusá-la, para que possam apontar para ela algo que ela fez ou deixou de fazer. Seguir o Senhor Jesus Cristo é bem mais do que o que o Tiago Brunet fica falando nas suas redes sociais. Seguir o Senhor Jesus Cristo é bem mais do que o Pablo Marçal fica falando nas suas palestras. Seguir o Senhor Jesus Cristo é bem mais do que o Silas, Edir Macedo, Valdomiro Santiago e tantos outros por aí ficam falando nos seus templos religiosos. Seguir o Senhor Jesus Cristo não é ouvir as profecias, de Ellen White, mas é obedecer à Bíblia. Seguir o Senhor Jesus Cristo não é concordar com um líder religioso acusado de tentativa de assassinato, corrupção, lavagem de dinheiro e que, ao mesmo tempo, ele obriga os seus pastores a pagar R$1.000 para ouvir 40 minutos, 1 hora de abobrinha, e esse dinheiro é depositado na conta dele. Seguir o Senhor Jesus Cristo não é acreditar que a pregação da Vitória Souza, do iPhone, as revelações da qual ela faz, é algo aplausível, é algo que de fato possa irá acontecer na nossa vida. Seguir o Senhor Jesus Cristo é abrir mão de si mesmo, é abrir mão do seu eu, é abrir mão da sua vontade, dos seus desejos, daquilo que você pensa, daquilo que você acredita, para que você possa tão somente pregar a palavra, viver a palavra, se entregar à palavra, sem desejo de recursos financeiros, sem desejar enriquecer com isso, sem desejar obter dinheiro com isso, mas cumprindo o chamado, o manifesto do Senhor Jesus Cristo na sua vida, acreditando sim que através da sua vida, como igreja de Cristo Jesus, a palavra irá ser pregada, o Evangelho de Cristo irá ser anunciado a todas as criaturas, e que vidas serão alcançadas, vidas terão a sua vida transformada, não porque você está ensinando a pessoa uma maneira de enriquecer, mas porque você está ensinando a ela a andar, a trilhar o caminho estreito, mas que conduz até a Cristo. Quer seguir
Senhor Jesus Cristo? Você acha que você é seguidora do Senhor Jesus Cristo? Leia a Bíblia. Analise a vida de cada um dos apóstolos, adolescentes que foram chamados pelo Senhor Jesus Cristo a fazer a sua obra, jovens com menos de 18 anos, ali para poder iniciar o processo. E o único que tinha maior de 18 anos já era casado, tinha família, e teve que aprender a abrir mão da família para que pudesse a palavra, o Evangelho de Jesus ser pregado. Entenda, nenhum dos apóstolos, nenhum dos primeiros cristãos, nenhum dos discípulos enriqueceu através da palavra, enriqueceu através do Evangelho de Cristo Jesus. Somente Judas Iscariote é que tinha esse desejo, pois ele esperava do Senhor Jesus Cristo algo que o Senhor não iria fazer, algo que o Senhor Jesus Cristo jamais faria por ele, porque Judas, na sua natureza, ele já era corrupto, ele era ladrão, ele enganava, ele roubava. E dentro daquilo que ele caminhou com o Senhor Jesus Cristo, ele andou ao lado do Senhor, ele esperava que o Senhor fosse guerrear contra o Império Romano e tomasse o reinado de toda Israel, e que ele pudesse ter a chance, a oportunidade de estar ali. Agora você pensa, o Senhor Jesus Cristo, sem um centavo no bolso, sem carregar consigo riquezas e dinheiro, Judas Iscariote já pensava assim? Você imagina se ele tivesse a oportunidade de ver o Senhor Jesus Cristo como o Rei da glória que é, sentado no trono, governando todo mundo? Ele seria mais corrupto do que os políticos brasileiros. Não existiria mensalão, não existiria petrolão que daria conta, que se compararia ao que Judas Iscariotes iria fazer se o Senhor Jesus Cristo tivesse tomado o reinado da nação de Israel sob domínio romano. Não tinha uma operação Lava Jato capaz de investigar as coisas corruptas na qual Judas Iscariote faria. Então, antes de você achar que o Senhor Jesus Cristo ele tem a obrigatoriedade de fazer as coisas por você, reflita sobre isso. Um queria a riqueza, queria o tesouro, queria todos os bens possíveis de se extrair através de Jesus. Outros dois que já eram ricos e que não precisavam disso eram Nicodemos e José de Arimateia. E hoje pouco sabemos sobre os dois, a não ser que eles foram até o governador Pilatos e pediu o corpo do Senhor Jesus Cristo. Mas o livro de Atos, relatado pelo médico Lucas, o primeiro historiador cristão da história, não traz menção sobre a vida dos dois. Então entenda, aquele que quer ser rico, aquele que deseja riquezas
e acha que o Senhor irá fazer isso por causa dele, irá fazer isso na vida dele, pode estar fardado a viver o que Judas Iscariote viveu, o que Ananias e a Safira viveram, José de Arimateia e Nicodemo viveram. Pense, pregue a palavra, viva da palavra. Não buscai as coisas deste mundo, mas buscai o reino dos céus. O que haveremos de conquistar está acima da nossa capacidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.